Como estruturar uma máquina de vendas em 4 passos? Primeiro passo é que você precisa fazer é definir o seu público ideal. O que seria o público ideal? O público ideal ele é uma pessoa ou uma empresa com características pré-definidas. Eu trouxe aqui um exemplo de como você pode construir aí e fazer a definição desse público. O primeiro ponto é defina o segmento que você vai prospectar. Então, se você estiver vendendo para prospectando outra empresa, venda B2B, você precisa fazer a definição aí do segmento que você vai estar captando. O exemplo que eu usei aqui foi clínicas de estéticas. O segundo ponto é, essas clínicas elas já fazem investimento em anúncios online. Então eu sei que elas já estão fazendo investimentos em anúncios online, por exemplo. Elas faturam a partir de R$50 mil por mês e ela tem pelo menos 5 funcionários. E o problema ou a dor que ela tem é que ela não consegue gerar leads qualificados. Então esses aqui são os 5 pontos que eu sei que são características pré-definidas do público que eu vou prospectar. Então pessoas que se cadastrarem no meu site, se cadastrarem na minha lista e tiver fora dessas características, eu já descarto. Eu não invisto energia para poder captar essas pessoas. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é definir o processo de pré-vendas. Tá? Então o que é o processo de pré-vendas? O processo de pré-vendas, eles são todas as etapas que vai acontecer na hora que o teu time estiver prospectando. Tá? E o primeiro ponto é definir uma cadência. O que seria uma cadência? A cadência ela é uma frequência de atividades dentro de um tempo, né, pré-definido com vários pontos de contato. Ou seja, você tem definido um prazo definido e dentro desse período você tem várias atividades que são executadas de forma organizadas. E o que é importante você ter dentro da sua cadência? Múltiplos pontos de contatos. Então é interessante você ter ligação, e-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Depende, né, do tipo de público que você está prospectando. Então se você estiver prospectando um segmento mais específico, talvez o LinkedIn seja um dos pontos de contato que deve estar na sua cadência. Mas vamos utilizar aqui ligação, e-mail e WhatsApp, ok? Então é pelo menos 2 pontos de contato você precisa ter aí dentro do seu fluxo de cadência. O que o fluxo de cadência ele vai te entregar? Ele vai te entregar uma rotina de prospecção, então isso vai te ajudar quando você tem 5 pessoas na equipe ou 2 pessoas na equipe, você vai garantir que todas as pessoas executem as mesmas atividades dentro daquele lead, né? Então você consegue ter uma padronização aí no seu processo de prospecção e você também ganha velocidade. Por que você ganha velocidade? Porque toda vez que se cadastra um lead com as características que a gente definiu, o teu SDR, o teu pré-vendedor, ele não fica pensando o que ele precisa fazer, né? Essa cadência, ela já está pré-definida e ele só precisa fazer a execução. Aqui do lado direito da tela eu trouxe um exemplo, tá? Essa cadência aqui, ela tem 18 tentativas de contato durante 5 dias com 3 pontos de contato. Então, por exemplo, o lead caiu dentro do meu sistema, a primeira coisa que eu vou fazer é uma pesquisa de ativação, depois eu vou enviar um e-mail, fazer uma ligação e mandar um WhatsApp. Então, esse é o meu primeiro dia de cadência. Se eu não tive contato, não tive retorno daquele lead, no segundo dia, o meu SDR ele vai mandar ali fazer uma ligação à tarde e eu vou mandar uma outra mensagem dentro do WhatsApp e assim sucessivamente durante os 5 dias. Tá? Então, dessa forma, eu evito que o meu SDR ele fique sem saber o que fazer. Então, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer quando o cliente se cadastrar ali e cair dentro do meu sistema. O terceiro passo que a gente precisa fazer ali é definir o roteiro de prospecção. Então, por que é importante você definir o seu roteiro de prospecção? Com base no seu cliente de perfil ideal. Porque você padroniza o jeito que o seu SDR fala com esse cliente. Isso acaba sendo muito interessante. Por quê? Porque você fala exatamente ali, levando em consideração a dor, o problema que aquele cliente tem. E o que você tem que fazer aqui, tá? O mínimo que você tem que ter é um roteiro para ligação, e aqui hoje a gente usa o Spin Selling, depois dá uma pesquisada aí no Google para você entender como funciona esse framework. A gente também tem os roteiros de WhatsApp, e a gente usa o modelo AIDA, também depois dá uma pesquisada aí para você entender como que funciona esse modelo. E a gente tem os roteiros de e-mail. Então, para cada ponto de contato, eu tenho um roteiro específico para poder entrar em contato com esse cliente. E o quarto passo depois que você tem todo esse trabalho feito, você precisa, né, organizar isso dentro de um CRM, né? Tem vários no mercado, HubSpot, PepDrive, PepRoom, como CRM, mas o importante é que você organize essa cadência dentro desse sistema, para que quando o teu lead caia, o próprio sistema vai demandando ali o seu SDR.
Então, ele trabalha de uma forma automática ali, seguindo todo o fluxo que você construiu. Com isso, ele vai ter muito mais produtividade, a taxa de conversão vai ser muito melhor. E aí, o último passo ali é que você comece a gerar demanda. Então, agora você já tem toda a sua máquina de vendas criada, agora você precisa jogar matéria-prima para dentro dessa máquina, para que o teu SDR ele consiga trabalhar esses leads. E aí, você vai precisar começar a gerar leads. Eu trouxe aqui 2 exemplos aí como que você pode fazer. Primeira opção que você tem é tráfego pago, investimento em anúncios. Você pode investir Google, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então, você pode fazer anúncios e direcionar esse público para dentro de um site. Ele vai preencher um formulário e dentro desse formulário você vai ter as características que você definiu lá definiu do cliente ideal, que é o que você viu aqui comigo. E aí você vai quando ele se cadastrar, ele vai cair para dentro ali do teu CRM e o teu SDR vai começar a seguir o fluxo de cadência, que é o que você também já aprendeu aqui dentro desse vídeo. Tá? E a segunda opção é a prospecção ativa. E a prospecção ativa você pode fazer de 2 formas. Você pode ter uma construção de uma lista, você pode usar softwares, por exemplo, como Speedio e outras ferramentas, para poder construir uma lista com esses leads, né, com essas características do seu cliente ideal, ou você também pode fazer prospecção ativa dentro da sua própria base. Então, se você investe em anúncio, todo mês você gera ali 100 leads, 200 leads, e você não vende para essas pessoas dentro daquele primeiro mês, né? Você tem ali uma taxa de conversão de 20%, 10%, 5%, então sobra sempre um lead ali que talvez ele não esteja no momento certo da compra. Então você pode fazer um trabalho de repescagem dentro da sua base e, de uma forma organizada, entrar em contato com essas pessoas de forma ativa, né? Então você pode usar a sua própria base de clientes e fazer uma prospecção ativa também dentro ali da tua base, tá? O importante é que você consiga nutrir os teus SDRs, os teus pré-vendedores, né, com matéria-prima para que ele execute todos os processos ali dentro dessa máquina de cadência. Então era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo aí, deixa aqui o seu like, seu comentário aí para a gente produzir mais conteúdos aí que agregue para você.